Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao módulo 1, antecedentes da salvação. Não esquecendo que o grande tema é a salvação em Cristo Jesus. O objetivo geral dessa aula é comum a todas as aulas: entender a salvação, aceitar a salvação em Cristo, permanecer nessa salvação e difundir essa salvação a outras pessoas. Agora, nesta terceira aula, temos um objetivo específico que você tem que alcançar ao término desta aula, que é entender que a qualidade de vida espiritual do homem era perfeita, porque Deus criou tudo perfeito. Na aula anterior, as duas aulas anteriores, a gente viu na primeira aula que a vida na Terra era perfeita. O homem levava uma vida de fartura, no meio de ouro, de pedras preciosas. Ele trabalhava para cuidar de um jardim, não para sobreviver. Na segunda aula, a gente viu que a vida mental do homem era perfeita, porque ele era sábio, inteligente, de modo pleno, e dominava a natureza. E hoje nós veremos, então, a qualidade de vida espiritual. Por isso que o objetivo é que você entenda, ao termo da aula, que a qualidade de vida espiritual era perfeita. A Bíblia registra algumas características dessa perfeição da sua vida, da vida espiritual do homem. Por exemplo, o homem desfrutava de plena comunhão com o Criador. Plena comunhão com Deus, plena, sem barreiras. Ele ouvia a voz de Deus, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, olha, Deus dizendo, Deus falando, e o homem escutando, o homem ouvindo. Isso é plena comunhão. Deus fala, ele ouvia e fazia, obedecia. Ele recebia a visita de Deus no jardim. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. O capítulo 3 já registra a alteração que houve no Jardim do Éden, a entrada da contaminação. No entanto, no contexto aqui, dá para perceber que era normal eles ouvirem a voz de Deus, como a gente já comentou anteriormente, e Deus passeava. Já pensou? Deus passear no seu jardim, Deus passear no nosso quintal, que maravilha! Era o que acontecia. Havia uma plena comunicação, uma plena intimidade, uma plena comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia também registra que o homem era puro. Lá em Gênesis 2, 25, e ambos, no caso Adão e Eva, estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esse nus aqui não se refere apenas à nudez física, mas significa que não havia barreiras, não havia empecilhos, não havia prisões mentais, não havia, nem espirituais. O homem era livre, espiritualmente era livre e se relacionava com Deus de maneira plena, de maneira perfeita. Tanto é que a Bíblia registra também que o livre-arbítrio do homem era perfeito também. Deus criou o homem com o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de fazer escolhas. Isso é o livre-arbítrio. Lá em Gênesis 2, nos versículos 16 e 17, assim está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu ao homem capacidade de escolha. Deus poderia ter colocado no jardim anjos para guardar a árvore, para ele não se aproximar. Deus poderia ter circundado a árvore com algum obstáculo. Deus é todo poderoso, podia criar um obstáculo, força, mesmo fogo em volta, o homem não se aproximava. Deus não fez isso. A árvore estava lá no meio do jardim, bem no meio, fácil acesso. E Deus falou: Adão, presta atenção, coma de tudo aqui, se alimente de tudo, menos dessa árvore que está no meio. Capacidade de escolha. E o homem, como ele era perfeito, essa capacidade de escolha que o homem fazia sempre era perfeita, ele sempre agradava a Deus. Por exemplo, quando Deus ordenou a Adão para ele dar nome aos animais, ele deu nome aos animais. Ele escolheu dar nome, ele poderia ter outra atitude, ele poderia falar, por exemplo, né? Mas Deus
pede para um anjo dar o nome aos animais, porque ele poderia ponderar, ele poderia tomar outra decisão, porque Deus deu para ele o livre-arbítrio. Tanto é que no final a gente vai ver que ele acabou comendo, desobedecendo. Mas voltando aqui, o livre-arbítrio dele, como era perfeito, e a vida espiritual dele era plena comunhão com Deus, ele resolveu obedecer e deu nome aos animais. É interessante que mostra e demonstra que Adão usava o seu livre-arbítrio para o bem, para atender a Deus de maneira plena e perfeita. Ele cuidou do jardim. Deus deu a tarefa para o homem para preservar o jardim, para guardar o jardim, para lavrar o jardim. Adão, da mesma maneira, como ele tinha livre-arbítrio, poderia ponderar com Deus. Mas, Senhor, eu já estou cansado. É um exemplo. Você não pode mandar um anjo, pode mandar um outro ser angelical cuidar aí do jardim, deixa eu só desfrutar aqui, ficar aqui, né? Não. Ele decidiu cuidar do jardim. E ele também tem um nome, a mulher poderia não querer dar nome, ele poderia ter visto ela e falado a Deus, qual é o nome dela? Dá um nome para ela. Deus, pede para alguém dar um nome para ela. Não, ele decidiu escolher. Vejam que o homem sempre usava a sua capacidade de escolha em alinhamento com a vontade de Deus, porque Deus é perfeito, a sua criação era perfeita, ele criou tudo perfeito, e a comunhão, a vida espiritual deste homem aqui era plena, era perfeita em relação a Deus. Estamos terminando esse primeiro bloco e, como conclusão, nós perguntamos o seguinte: você alcançou o objetivo específico dessa aula, que era entender que a qualidade de vida espiritual do homem era perfeita? Vou fazer o seguinte, deixar aqui algumas coisas para você refletir. Pegue papel e caneta, ou no computador mesmo, e faça a seguinte reflexão: como é que está a vida espiritual do homem hoje em relação ao primeiro homem, Adão? Será que o homem desfruta hoje de plena comunhão com Deus? Faça aí um razoário de ideias. Será que o homem é puro? Será que ele usa bem o seu livre-arbítrio para fazer boas escolhas? São reflexões que vão aprofundar o seu estudo e você vai realmente aprender o que aconteceu como os antecedentes da salvação. Deus abençoe. E não esqueça, vou deixar um link aqui para a próxima aula. Vamos continuar com o mesmo tema, antecedentes da salvação, no grande bloco de ensino sobre a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, dessa forma você ajuda o canal. Eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.